Começamos agora mais um Câmara Aberta pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da NET e também pelo YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. E por causa das medidas de prevenção à Covid-19, esta entrevista é feita de forma remota. Muita gente vai se identificar com o que eu vou recitar agora. Abre aspas. Achamos outras saídas. Verdade, mas o resto ficou no mesmo lugar, mal colocado, nas gretinhas do estofado. Esse e outros poemas fazem parte do livro Da Porta para Dentro, que foi publicado recentemente por meio do edital Meu Primeiro Livro, da Fundação Cultural de Itajaí. E a nossa entrevista hoje é com a autora do livro, a poetisa, atriz performática, psicóloga e pedagoga, entre outras coisas, a Elis de Castro. Elis, minha xará, seja muito bem-vinda aqui ao Câmara Aberta. Muito obrigada, é um prazer, fico muito feliz de estar aqui. Elis, a gente teve aqui uma certa dificuldade até para fazer a legenda aí do que te classificar, como classificar a Elis de Castro. Psicóloga, formada pela Univale, pedagoga, atriz, faz performance aí já há muito tempo, atua como educadora, professora. Quer dizer, no meio disso tudo, é poetisa. Você faz poesia ou é a poesia que te faz? Olha, ótima pergunta. Eu acho que a poesia que me faz mesmo, porque eu permeio todas essas áreas que, na verdade, são super transdisciplinares, né? Elas se atravessam. Comportamento humano, educação, arte, expressão. Difícil é classificar mesmo, separar, né? Eu diria que é impossível. Então, mesmo quando as pessoas trabalham em áreas aparentemente bem diferentes, elas acham conexões, né? E para mim sempre foi muito importante todas essas áreas estarem atuando juntas, né? Então, eu me formei em psicologia, mas sempre trabalhei com educação, sempre o teatro me ajudou muito na alfabetização das crianças, né? A poesia, a palavra. Eu diria que a unidade entre todo esse trajeto aí é a palavra. A palavra. E esse teu livro de poemas, Da Porta para Dentro, a temática, ela parece muito apropriada, ela é muito apropriada para esse período que a gente está vivendo agora, né? Que a pandemia de Covid-19 nos forçou, né? Pelo menos a quem pode, a quem tem essa possibilidade de ficar dentro de casa, da porta para dentro. Lógico que a gente sabe que não foi por causa da pandemia que você começou a escrever esses poemas, mas casou, né? Caiu como uma luva. Infelizmente, esse processo todo de pandemia, mas para você olhar também para dentro e poder escrever sobre isso? Sim, eu jamais imaginei, né, como todos nós, que viveríamos esses momentos aí de isolamento. E o Da Porta para Dentro, ele foi um projeto anterior à pandemia. Ele se concretizou na pandemia e tomou esse corpo do isolamento, do olhar para dentro de si e do seu lar, né, do ambiente doméstico, as relações que você tem dentro de casa, o que dá para fazer dentro de casa, né, sem precisar estar tão fora, ir para casa só para descansar, para no outro dia de novo ir para fora, né? Ficar louco que chegue sexta-feira para ficar um pouco dentro de casa, olhar para sua casa, olhar para si. E então essa rotina acelerada que nós temos, né? Tínhamos, alguns continuam, ela foi repensada, né? Tem outras alternativas. Então o projeto acaba se ressignificando e espero que ele contribua nesse momento também. Não foi a intenção primeira, mas que nesse momento ele traga um olhar mais cuidadoso para as nossas relações dentro de casa e para nós mesmos, né? A gente como a nossa casa.
Você trabalha bastante como parte desse poema que eu li agora há pouco, com as coisas dentro de casa. Elas não são apenas coisas, elas têm um propósito, né? Seja para te servir naquele momento, seja porque ela te remete a uma lembrança, a algo que bom ou de mal que aconteceu na vida de cada um. Por exemplo, você fala ali nas estrelinhas do sofá. O sofá hoje, para muita gente, ele funciona como um agregador e às vezes também como um ponto de solidão. Ver a poesia, o que dá para retirar de belo, de beleza e de arte das coisas em si, é muito uma tarefa, é muito um propósito do próprio poeta, né? Sim, e esse olhar sobre as coisas é que pode ser um olhar poético. E nem sempre o que é triste é feio, né? Então, assim, pode ser belo também. Pietà, né? A famosa Pietà, é coisa tristíssima, né? A cena, né? Mas a obra é belíssima. A situação, músicas, né? Às vezes muito tristes, lindíssimas. Então, mas independente disso, qualquer objeto simples e corriqueiro, ele pode nos dizer muito, né? O jeito que você larga uma colher na toalha e deixa uma manchinha, né? Enfim, essas coisas, na verdade, eu acho que todo mundo tem esse olhar, talvez não transforme num texto poético, num poema, mas esse olhar poético a gente tem, né? Tem essas peculiaridades, assim, das relações e das cenas do dia a dia. O cotidiano é belo. O cotidiano pode ser belo. Isso, uhum. A maneira como daí você configura as coisas, né? E, assim, todos os teus escritos e tal, eles estão reunidos no livro, então, mas esse olhar diferenciado para as coisas e para as situações, embora ela tenha ficado mais evidenciada hoje para muita gente por causa da pandemia, ela foi uma coisa que sempre permeou o teu trabalho, né? Se você sempre escreveu sobre isso, por exemplo, esse poema específico sobre o sofá e as coisas que não estão bem no lugar, né, que estão mal acomodadas, ele é de agora? Você escreveu quando? Não, o Cômodas, que o editor colocou aqui na orelha do livro, né? O Cômodas, ele é bem antigo, acho que eu era adolescente, acho que não tinha nem casado ainda, né? Eu fui casada por 20 anos e tenho 2 filhos, né? Uma menina de 25 e um de 16. Então foi um período muito longo, eu casei muito nova, um período muito longo mesmo dentro de casa, cuidando de filhos, cuidando da casa, né? E dando aula de teatro. Então isso fazia sim parte da minha rotina e eu lidava com muito carinho com isso. Sempre gostei muito de me ver nos objetos, me ver nas paredes, me ver nos cartazes, fotos na parede, né? Um jeitão muito peculiar assim, de todos que moram na casa se enxergarem no estilo da casa, né? Então, quando você falou do sofá, se o sofá está na moda ou não, eu tenho que trocar o sofá porque está muito demodê. Isso não acontecia comigo porque ele tinha que ter mais a ver com a minha personalidade, com os meus valores do que com, né, uma decoração mais moderna, enfim. Então, durante muito tempo, esse tema era muito presente, né? Eu tenho esse olhar com muito carinho para dentro de casa mesmo. E, assim, todo, tudo pode ser passível de se ver uma coisa bela, uma poesia. Inclusive, assim, isso também tem muito a ver com os nossos próprios medos, as nossas inseguranças, os nossos desafios.
E por que não também não com a nossa alegria, né? Às vezes assim, você está ali nervoso, às vezes toma um gole de chá, não é só porque você tomou um chá, ele te dá um conforto. Isso Né? também é Pode ser um placebo, traduzível, né? ele é traduzível na poesia. Na poesia, nas fotos, né? Aqui tem um café, ó. As fotos quem fez foi a minha filha, a Júlia Francischini. E nessas fotos também tem esse olhar assim bem peculiar sobre coisas aparentemente comuns, mas uma luz diferente, né? Uma perspectiva, ela traz uma beleza diferente. Aí, falando dos poemas mais antigos, antes até de eu casar, né? E que tem também esse caráter, tem um curtinho aqui que chama Cabide. Cabide. Eu coube de pé dentro de ti, e agora me acomodo nessa moda. Às vezes o cansaço, a distância me fazem pensar, tu num cabide. E quando eu não te acho me encapando, procuro e te acho num balaio. Então te reciclo, me recato, e eu sou eu, nua, vestida de ti. Que Mas lindo, eu tinha Elis. 19 anos quando escrevi, né? Então foi pensado para esse projeto por causa da casa. Muito, muito bonito. A gente tem que fazer um pequeno intervalo, mas na volta a gente volta mais com esse programa que hoje está Poesia Pura. Até já! Olá, voltamos com hoje o Câmara Aberta entrevistando a atriz performática e autora poetisa Elis de Castro. Elis, a gente aí, como te falei, né, a gente teve uma certa dificuldade para como te rotular. Rotular já é ruim, né? Ninguém deveria ser rotulado. Mas digamos assim, todas essas atividades que você tem, sejam elas artísticas ou profissionais, elas interagem quando você dá aula. E hoje você é funcionária também funcionária, servidora pública municipal, trabalhando com crianças na educação especial. Como é que se dá esse trabalho? Que experiência que como é que você traduz isso para as crianças? No que isso ajuda? Quando eu falo que talvez a minha unidade de ação seja a palavra que perpassa aí pela psicologia, né, fundamental, a escuta é fundamental na psicologia, a escuta é fundamental na educação, na alfabetização. Na educação especial, a gente trabalha com diferentes situações, né? Então, tem a criança que pode ter alguma deficiência física, outros autismo, super variada, se você trabalha com as crianças que estão ali, a demanda que tem, né? Mas nesses 3 anos que eu estou na rede municipal, na educação especial, muito orgulho, fico muito feliz de ser funcionária pública, porque eu acho que o trabalho que a gente tem aqui no governo municipal de Itajaí é muito importante, se destaca, né? E principalmente na educação especial. Então, como agente de apoio, eu percebo o que eu já percebia como alfabetizadora, que o que você tem que fazer com as crianças cada vez mais é exercitar a escuta, prestar atenção no que eles estão traduzindo do que está acontecendo, né? Como que eles estão interpretando aquilo tudo? Eles estão ou não estão? Às vezes, algum detalhe é um ruído que está dificultando a compreensão. Desde uma criança qualquer que esteja aprendendo a ler e escrever, né, ou algum outro conteúdo, até essas crianças que têm deficiências. E então, as mesmas estratégias que nas formações a gente aprende para facilitar essa compreensão, né, desenvolvimento de rotinas, que na verdade a minha função é atividades de vida diária.
Minha função é acompanhá-los e são os professores, as professoras que fazem o planejamento, as atividades pedagógicas. Na minha função eu só acompanho. Mas mesmo aí, as estratégias são as mesmas para qualquer criança. Claro que aí de uma maneira um pouco mais atenta, né? Com algumas dificuldades maiores, mas eu percebo que as outras crianças também estão esperando essa escuta, também estão esperando esse olhar, também precisam ser respeitadas no seu ritmo, né? Na sua fantasia, daí vem a poesia, vem o teatro. Então, eles precisam continuar brincando, eles também precisam muito de música, eles também precisam muito de adereços ou de códigos de rotina para brincar e seguir na rotina, né? A aprendizagem, ela é muito Significativa. mais, ela é muito melhor quando ela é lúdica, né? Quando há Isso. esse caráter lúdico junto do aprendizado, não apenas aprender português, matemática, história, geografia, ciências, E mas assim, aprender, e por que não usar os recursos de conexão que elas já têm? Então, eu vou inventar um probleminha matemático de um Zezinho qualquer, porque eu não posso usar uma situação concreta ali, né? Uma coisa que eu ganhei, que eu comprei, quanto custou, usar o nome das crianças, né? Inventar uma brincadeira, é sempre algo, né? Geralmente é algo assim, trazido, né? Alienígena, né? Que cai de paraquedas ali e não, acaba a criança não tem nenhuma conexão. essa conexão ela é mais facilitada quando existe mais proximidade, quer dizer, com aquilo que ela própria imagina, né? A imaginação tem que ser cultivada. E a gente sabe que nesse período de pandemia os professores estão trabalhando muito e aprendendo muitas estratégias e estão dentro da casa, né, das crianças e com o ensino online, né, remoto. E aí conseguiram sim perceber detalhes que fazem toda a diferença da rotina dessa criança. E daí você sabe que cada criança tem o seu mundo, tem suas, né, seu contexto. Isso faz muita diferença. Não dá para querer fazer tudo em série, não. Aquela coisa padronizada, customizada para customizada não, mas padronizada para todo mundo tem que ser trocado hoje por uma customização, quer dizer, por uma individualização, porque isso, além de trazer mais resultado, ele possibilita a criação também de pessoas melhores. Exatamente. Só que isso a gente já estudava no magistério, ali no Newton Cooker, né, em 1980, 90, né? Mas muda o formato, a tecnologia, criam-se modismos, mas as coisas continuam sendo em série, né? Em massa. Aparentemente é mais fácil, mas aí muitas crianças, nas suas particularidades, poderiam ter uma qualidade melhor, né? Mas nós temos grandes exemplos de professores e professoras que estão atentos a isso e fazem um trabalho muito bacana, projetos muito bonitos. E aqui Itajaí é próximo nesse tipo de projeto inovador na educação, tanto tem um prêmio, né, o prêmio da educação mesmo, de ideias inovadoras. Quando você vê todos aqueles projetos que passaram por ali, você vê o tanto que esse professorado, seja da educação infantil, do ensino fundamental, até ligados ao EJA, como eles trabalham, como eles estão interessados realmente em fazer a diferença para aqueles alunos, para melhorar a aprendizagem, para ter cidadãos melhores também, né? Uhum. O que eu questiono muito é o que nós, professores mesmo, dizemos, né? Quando a gente fala que a família educa e a escola ensina. Não existe essa cisão, não existe. O ser humano é um só, né? Aí lá vem eu, né, misturando as áreas de novo. Então, assim, é impossível você querer que a criança aprenda algo de ciências exatas
sem que aquilo não tenha a menor ligação afetiva, né? Afetiva no sentido de afetar mesmo. Olha, isso tem a ver comigo, porque eu estou querendo calcular tal coisa, porque um dia eu vou precisar para isso, meu pai fez aquilo, por isso que, né? Por isso que a minha casa tem esse tamanho, enfim, situações da vida né, comum e que fazem o aprendizado se tornar bem mais significativo. Tornar significativo, eu acho que é a chave, porque às vezes assim, vai aprender, tá aprendendo porque eu estou na escola, mas não é porque disso que você está aprendendo, você tem que aprender porque você está vivendo, né? Quando a gente vai vivendo e vai aprendendo. E a gente acha que eles são o futuro, eles não são o futuro, eles são o presente. Né? A partir do momento que você descobre que está grávida, já muda tudo. Então aquela criança nem nasceu, ela já mudou, né, configurou totalmente diferente a tua vida e outras coisas, né? Então eles estão atuantes. Então, quanto mais os projetos para eles forem de atuação, né, ativos, melhor para eles e para todo mundo. Né? E por falar em ativo, você faz tanta coisa que a gente até se perde no tempo aqui. A gente precisa fazer mais um pequeno intervalo e na volta a gente vai falar ainda mais sobre o livro lançado pela Elis de Castro, que é um livro só de poemas. Até daqui um pouquinho. Olá, voltamos agora para o último bloco, infelizmente, deste Câmara Aberta, que hoje entrevista a Elis de Castro e falando sobre poesia. E agora, Elis, vamos falar especificamente desse livro maravilhoso, né? Não tem apenas poesia, tem também poesia em forma de imagem, que são fotos belíssimas e tal. Como é que foi para você? O que te levou te inspirou a fazer esse projeto, a querer publicar, mostrar realmente para as pessoas o trabalho que você já fazia há muito tempo com essa coletânea de poesias? Aí a importância mesmo de um edital como esse, né? O edital Meu Primeiro Livro da Fundação Cultural Itajaí. Ao saber, né, desse edital, fui procurar alguém que me ajudasse na produção. São tantos detalhes assim que a importância de uma produtora cultural, né, um produtor cultural é enorme nesse momento. E aí a Gica Voit me ajudou a produzi-lo e me inscrevemos no edital e eu fui selecionada. Mas mexer com isso agora, eu já tive outras tentativas, né, de mexer com os meus poemas e reuni-los para publicar. Eu nunca tinha condições financeiras para isso, porque, obviamente, as editoras têm seus custos, suas despesas, e eu sempre tinha outras prioridades. Né? Pessoalmente, foi um momento de mudança de vida, né? Eu morava no Paraná durante 20 anos, voltei para Itajaí, então, num outro momento, comecei a trabalhar na prefeitura, e foi um reencontro, né? Comigo, com coisas que acontecem quando a gente se separa de um casamento longo, mas quando você começa a reunir a sua identidade, né? Reconfigurar, ou, enfim, ver o que é forte mesmo, o que vale mesmo, aonde você se vê mesmo. E eu me via nos meus poemas. Né? É o lugar onde eu mais me sinto à vontade. Nesse caso, poemas e falá-los também, né? Então, eu tenho uns vídeos na rede social, aí, então eu gosto de falar os meus poemas também, interpretá-los. Né? Eu acho que daí completa. Mas e como é que foi esse processo de escolha? Quer dizer, no meio de tanta produção, qual foi a linha mestra que te indicou assim, não, vou pegar esse tipo, acho que é mais adequado e não esse outro, por exemplo? Foi o olhar conjunto mesmo
Eu já tinha um pouco essa percepção, porque eu tenho um poema chamado Cômodas, outro frágil, sofá, cabide, né? Daqui a pouco, opa, isso dá um projeto. Mas o editor, o André Soltal, da editora Traços e Capturas, fez também essa curadoria junto comigo, a produtora Gica Voit, isso foi ficando muito claro. Eu tenho, sim, outros poemas que não são desse tema, né? Vários outros, e já estou louca para publicar outro livro com outro teor, Da assim. porta para fora daí. Da porta vai... Sim, mas nesse momento eu achei bacana a gente fazer esse projeto, né, da casa. Mas O livro, ele tem os capítulos, são os cômodos da casa, né? Cada capítulo é um cômodo, então você vai ter as poesias da varanda, da sala, da cozinha, do quarto, do banheiro, do quintal. E a gente conseguiu fazer essa distribuição assim de uma maneira coerente. e você concorreu com quantos projetos para até conseguir ser selecionada assim? Então, não tantos, porque existe uma dificuldade no apanhado, né, de burocrático para você escrever um projeto. Porque nós não somos acostumados a fazer, a tomar essas iniciativas. Né? Eu vejo isso porque eu converso com muita gente que escreve muito bem e não dá conta. Eu mesmo tive que aprender a mexer no Google Drive, que eu nunca tinha mexido. Eu fui buscar no meu currículo, esse reencontro é muito bonito também, quando a gente escreve um projeto, né? Porque você vai atrás do que você já fez na sua vida, né? Fotografias, experiências, vai procurar, né, declarações, enfim, para ir dando suporte para o teu projeto ali. E isso é muito bacana. Então, as pessoas têm muita dificuldade. Eu sozinha, não, eu acho que eu não conseguiria, não. Né? Eu E essa precisaria equipe contratar uma produtora. e essa equipe toda que te deu, inclusive como é que é o nome da editora? Traços e Tra... capturas. Traços e Capturas. Eles te deram um bom suporte até que você conseguiu ser premiada, digamos assim, com a publicação pelo edital, é isso? Eu contratei a produtora cultural, né? A Gica. Aí depois que foi selecionado, nós fomos para a editora para produzir o livro. E quanto tempo levou para essa construção, para ele se, se concretizar, virar também um objeto? Isso foi muito bacana, porque para inscrever no edital teve todo esse processo de buscar documentações e tal, né? Fazer todo o projeto do livro, os poemas que entrariam, né? Isso foi um trabalho. Depois que eu fui selecionada, que tivemos o resultado em mãos, aí foi em meados do ano passado. Ali, questão de meses, eles lançam o projeto, né, avaliam e devolvem o resultado. E o livro foi lançado em dezembro. Então, foi dentro do mesmo ano. Assim. Foi até rápido, assim, já tem tanta gente que demora para conseguir até conseguir uma editora, publicar e ver o seu ato materializado, né, ver o seu projeto materializado. Mas é muito importante, porque a partir do momento em que você lança o seu primeiro livro, outras coisas vão surgindo. Né? Eu conheci muita gente, eu conversei com muitas pessoas do Paraná, do Rio Grande do Sul, né? Agora também com esse meio, né, online, a gente consegue ter uma comunicação tranquila. Com Portugal, mês que vem eu vou estar dentro de um projeto que Portugal está junto. Então, realmente é um edital importante para incentivar, né, para fomentar, e a partir daí as outras conexões são feitas e os autores acham outros caminhos, né? Não vão ficar sempre dependendo de editais da prefeitura, mas esse primeiro é muito importante. Escrever um livro também não é tão complicado, mas como a gente nunca fez, parece, né? A gente acaba se atrapalhando, é bom ter um produtor junto, um profissional, alguém experiente junto.
mas não deixar de tentar, não. Vale muito a pena. E vale com certeza esse investimento público, esse fomento à arte, ele é essencial, ainda mais quando a gente sabe que hoje em dia, você, claro, você tem múltiplas outras atividades, não vive exclusivamente de arte, mas tem muita gente que vivia mais exclusivamente de arte, que nesse período agora, principalmente, se não existissem alguns projetos para poder inscrever, teria que parar de fazer arte, né? Sim, nós gostamos de frequentar festivais, né? Nós temos o Festival de Literatura de Itajaí, ano passado não aconteceu, esse ano queremos que aconteça virtualmente, né? Se for o caso, mas temos aí a Lei Aldir Blanc, né? Uma lei emergencial também, onde ela possibilita várias atividades, vários projetos muito bonitos no teatro, né, na literatura, na música, e as coisas continuam acontecendo, né, mesmo adaptadas ao meio virtual. E cada vez é mais importante ainda o investimento público, né? As pessoas dizem assim, não, tem que gastar dinheiro só com a saúde, vai tirar dinheiro da saúde, mas não é, são coisas diferentes. Também é investimento em saúde você investir, porque se não fosse também a arte, nós adoeceríamos muito mais, não é? Com certeza, com certeza. Isso mesmo. E assim, são coisas que a gente tem que buscar informações para não repetir frases, né, equivocadas, porque são verbas que já estão destinadas para aquilo, né? No caso da lei de incentivo à cultura, é algo que é a troca, né, pelos impostos lá, é só uma porcentagem também, tem que correr atrás de empresas que queiram, né, entrar no projeto. Enfim, a verba existe, né? Ela tem que ser muito bem utilizada, mas nós merecemos, né? Como diz a letra da música, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Amor. É verdade. E como também não se vive só de verba pública, né? Cada exemplar está saindo por menos de R$ 30, né? Como é que é? Quem quer adquirir esse pouquinho de poesia e de beleza, como é que faz? O livro está R$ 25, só entrar em contato direto com a editora Traços e Capturas, ou comigo também, né, particularmente nas redes sociais, Elis de Castro, tanto no Facebook quanto no Instagram. O meu Elis é com 2 S, Elis de Castro. E aí, né, aqui, ó, o livro Da Porta para Dentro, né, com algumas fotografias que também fazem parte dessa concepção, né, toda doméstica. A gente gostaria que chegasse nas mãos e circulasse, né, nas mãos de muitos itajaienses, e que a gente conhecesse a nossa arte. A gente acabou conhecendo muita gente muito boa que produz no teatro. Olha, que teatro, aí lançaram um livro com roteiro, né? Então as artes também se cruzam muito, tem pessoal da música também escrevendo os seus livros, né, seus projetos. Então, aqui junto comigo também a Mabel Espíndola e a Índia Alves lançaram seus livros de poema pelo edital Meu Primeiro Livro, e tem muita gente lançando, né? Vários colegas, né? Tem outra editora, além da Traços e Capturas, a IP Amarelo também, que é uma editora muito querida. Essas editoras menores, elas estão lançando coisas de muita qualidade, com uma seleção bacana, e são editoras que se trocam, né? Se ajudam entre si, trocam ideias. O mesmo autor lança em várias editoras destas, né? E porque hoje em dia também você tem uma Amazon, tem outras facilidades pela internet que acabam vindo como um rolo compressor, né? Em cima de outros projetos menores. Mas tem um jargão que nada substitui o talento, não é isso? E o talento ele existe também aqui pertinho da casa da gente, como no caso do teu livro, Da Porta para Dentro, e tem muita gente da porta para fora também fazendo. Elis, olha, foi um prazer conversar contigo, foi um prazer te receber aqui.
embora virtualmente, mas um dia estaremos lado a lado aqui nessa bancada. Muito obrigada. Gostaria de dizer não à taxação de livros, que não são só os ricos que leem, não. E se fosse, aí mesmo é que não poderia ter taxação dos livros, que era para ter mais acesso ainda a outra camada, né, da população. E então, assim, a gente tomar muito cuidado e defender muito esse acesso à cultura, porque todos ganham com isso. Muito obrigada. Com certeza, Elis. Olha, muitíssimo obrigada. Não à taxação de livros. E você continue conosco assistindo a nossa programação pelo canal 14 da NET e também pelo YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Por hoje, o Câmara Aberta fica por aqui. Espero vocês no próximo programa. Até lá!